fica falando palavrões, que a própria palavra diz que na nossa boca não tem que proceder palavras torpe. Torpe quer dizer palavras que não agradam a Deus, né? Porque o povo aí afora, meus irmãos, a palavra deles é de acordo com como está no mundo. É de acordo com como está no mundo. E já nós temos que ter outra linguagem, outra palavra, porque a própria palavra do Senhor diz aqui, como nós estamos lá no templo pregando a palavra dele, o povo ia até ele, ia ouvir ele, até os próprios fariseus, os escribas lá, iam ouvir por Jesus o que é que ele estava pregando, porque da forma que ele ensinava, o povo tinha aquela sede de ouvir, tinha uma sede de estar lá observando, aprendendo. E nós temos que pregar isso para nós, meus irmãos. A Bíblia também fala lá em Filipenses 2,5 que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Então nós temos que demonstrar isso, que nós somos um povo diferente. Aleluia. Um povo de Deus. Porque a nossa morada, meus irmãos, não é aqui na terra. A nossa morada está sempre lá em cima. O próprio Jesus disse que foi lá preparar lugar para nós. Lugar para nós habitar com Deus, para adorar Ele, estar servindo a Ele, fazendo a vontade dEle. Mas para isso, meus irmãos, nós temos que estar o quê? Ter uma vida mudada, diferente. Como é que você vai ter essa vida aqui, ó? Pegando essa Bíblia aqui, ó, estudando ela, fazendo como está na Bíblia, está aqui na Bíblia, fazendo a vontade de Deus, porque a própria palavra também do Senhor fala lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Que é essa verdade? É essa palavra aqui, ó. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque daqui, meus irmãos, não vai proceder mentira, engano, contenda, desavença, nada daqui vai ser. Nada disso. Agora, isso tudo aqui se procede do coração do homem. Porque a Bíblia diz lá em Jeremias 17,9 que o coração do homem é enganoso. Quem o conhecerá? Então, meus irmãos, do coração do homem, só quem conhece é Deus. Já o outro que está ali afora não vai saber o que está dentro do coração. Porque, ó, você viu agora mesmo aconteceu aí, aquele rapaz que matou aquela jovem, a Vitória, ele vinha, olha, perseguindo ela, tinha foto dela no celular dela, e ele perseguiu ela. Até o que ele fez? Chegou e matou aquela jovem, né, de 17 anos. Aí, quem que conheceu o coração dele? Porque no coração dele tinha o quê? Só tinha maldade. Verdade. Só tinha maldade. Né? É por isso que a palavra diz que o coração do homem é enganoso. Ninguém vai conhecer ele totalmente. Somente Deus, porque Deus, Ele sonda o nosso pensamento, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar. Então, meus irmãos, nós temos que fazer de acordo com como está escrito na palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus diz aqui na sã doutrina, que diz o que? A sã doutrina é o ensino da palavra de Deus. É fiel à palavra de Deus. É tão rica e prática quanto a Bíblia, porque, resumidamente, a sã doutrina é a pregação, o ensino e a instrução. O que é a pregação? A pregação, meus irmãos, é o tema que você vai trazer para o povo da igreja. A pregação. A Bíblia dá um tema, você escolheu o tema libertação, cura da alma, enfermo. Tudo a Bíblia tem resposta na nossa vida, né? E Deus diz mais assim, são três questões: pregação, ensino e instrução. O ensino é ensinar conforme ela está aqui, e a instrução é conforme ela está aqui dizendo para nós. Nós temos que fazer de acordo com como está aqui na palavra dele, do Senhor. Não é verdade? Aleluia, Jesus. Meus irmãos, outra parte que fala sobre a doutrina. Qual a doutrina que estuda Deus? Quem sabe aqui qual a doutrina que estuda Deus? Quem sabe? A doutrina que estuda Deus. A doutrina que estuda Deus, meus irmãos, se chama teologia. O significado de teologia, teo é Deus, e logia é estudo, está dizendo aqui na palavra. E diz assim, ó, é o estudo da existência de Deus, das questões referentes ao conhecimento da divindade, assim como sua relação com o mundo e com os homens. A teologia é essa, ela estuda a existência de Deus,
comportamento de Deus para com o homem e com o mundo. A teologia é isso, é a doutrina de Deus. Amém, meus irmãos? Já diz mais aqui, meus irmãos. Ó, a igreja evangélica congregacional faz parte da doutrina também. Que diz assim, ó, são cristãos que seguem os princípios da autonomia e da comunhão eclesiástica baseada na sua doutrina, na fé e em um Deus trino. Deus trino quer dizer o que, meus irmãos? Quem sabe aqui Deus trino? São três pessoas. É Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. São três em um. Tem muitas pessoas fora aí, meus irmãos, que não acreditam na Trindade, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não acreditam. Mas dentro da Bíblia está dizendo que tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E o Espírito Santo, meus irmãos, ele ensina o homem a ter compreensão da palavra de Deus, ao juízo de Deus. Entendeu, meus irmãos? E ele dá também o entendimento, a capacitação da pessoa para ter entendimento da palavra de Deus. Irmã Deusa, não abaixa só ela estava de meia irmão. porque estava suada. Aí Só eu ler tirei. a palavra de Deus. Só ler. Você não vai entender, porque a palavra de Deus, ela é mistério. A Bíblia diz, aí em Coríntios, que o homem natural não entende as coisas espirituais. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela é espiritual. Para você entender essa palavra, você tem que passar a ser não natural, mas sim espiritual, para você entender a palavra de Deus. Aí você vai ter compreensão dos mistérios de Deus, da palavra de Deus e ter entendimento. Olha, eu vou dizer bem aqui, testemunho meu, pessoalmente meu. Quando eu me converti, aceitei a Jesus em 2017, se me falar a memória, foi, filho? Por aí. 2017. Meus irmãos, eu li essa palavra aqui de dia, de manhã, de tarde e de noite, mas eu não compreendia nada. Eu só lia. Aí chegou assim um tempo que eu parei e falei assim, não estou fazendo errado. Eu vou pedir para Deus entendimento e compreensão da palavra dele. Aí eu orava, meus irmãos, antes de eu ler a palavra, eu me ajoelhava aqui, eu botava na mesa, me ajoelhava e botava a mão em cima assim, ó. Botava em cima da Bíblia aqui e me ajoelhava. E orava ao Senhor, pedindo, Senhor, me dá entendimento, compreensão. Eu não entendo, Senhor, a tua palavra, mas me ensina. Era dessa forma que eu fazia. Aí depois disso, meus irmãos, de tanto eu orar antes, de tanto pedir para Deus, Deus foi, olha, abrindo mais entendimento. Até a minha esposa, que olha que ela se pressionava comigo, falou, meu filho, tu lê demais, está lendo a Bíblia demais. Eu digo, minha filha, nós temos que ler. Nós temos que ler essa palavra, porque se nós não ler ela, como é que você futuramente quer ser um pregador, quer ser uma missionária, se você não ler a palavra de Deus para ter entendimento? Então nós temos que ler essa palavra, nós temos que ler ela. O próprio Senhor falou para Josué, se não me falar a memória, parece que é no versículo 8, 7 e 8. O Senhor falou para Josué, Josué, medite nessa palavra de dia e de noite, e fazer conforme tudo está escrito nessa palavra. Então, meus irmãos, eu peguei isso por mim, entendeu? Quando eu li essa passagem lá de Josué, eu peguei para mim. Aí eu passei, olha, de dia e de noite lendo a palavra. Glória a Deus. Então que eu leio, o Senhor foi, olha, me dando entendimento mais um pouco. Porque a gente, meus irmãos, não vai entender completamente essa palavra aqui não. Vai entender um pouquinho que Deus não dá. Deus não dá, tá lá em Tiago também fala. 1,5, se não me fala a memória, Tiago 5, diz assim, ó. Se alguém por falta de sabedoria, peça a Deus. Está lá em Tiago 5. Peça a Deus sabedoria que Deus vai lhe dar para você ter entendimento dessa palavra dele. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. E na palavra do Senhor também, meus irmãos, lembra dessa palavra que fala que lá no livro de Tiago, Mateus 7,24, diz assim, colocando junto em cima dessa palavra aqui, ó. O Senhor fala isso para nós, ó. Todo aquele, pois que ele escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente
né, que edifica a sua casa sobre a rocha. O que quer dizer a rocha, meus irmãos? Sobre o que simboliza aquela rocha? Aquela rocha ali simboliza o próprio Deus. Deus é a própria rocha. Olha, tem uma passagem lá no livro de Gênesis, se não me falha a memória, o Senhor falou para Moisés. Falou para Moisés que o povo estava ali tentando agredir Moisés, falando para ele, pedindo: Moisés que tirou nós do Egito para vir morrer aqui no meio desse deserto de sede. Aí então o povo ali impressionar o Moisés, ao ser ele foi e orou para Deus. Aí Deus falou assim: Moisés, a rocha vai estar ali, eu estarei na rocha, toca na rocha e a água vai dar água para esse povo. Mas o Moisés, tanto está o povo em cima dele, ele desobedeceu. Deus falou só para ele assim: ó, toque na rocha. Moisés foi, pegou fogo, cajado e pá, com raio. E através dessa desobediência, Moisés, ele perdeu o que, meus irmãos? Ele perdeu a sua entrada na terra prometida, porque ele desobedeceu o que Deus tinha mandado para ele. O Senhor falou só assim: toca na rocha que ela vai. Mas não, ele de tão sangrado pegou o cajado e bateu na rocha. Por isso, a falta de desobediência, ele perdeu a sua entrada na terra prometida. E na terra prometida, meus irmãos, só entrou duas pessoas: são Caleb e Josué. Duas pessoas, de mais de o quê? Eu creio que mais de 1 milhão de pessoas. E aquele povo também, meus irmãos, via Deus fazer milagre, prodígio, dava pão do céu, dava água, dava tudo, dava o calor para eles, que é aquela coluna de fogo lá no deserto. Durante o dia era aquela nuvem para cobrir eles, por causa do calor escaldante. Então aquele povo viu os prodígios de Deus, os milagres, mas o povo era incrédulo, meus irmãos. Era incrédulo. E hoje, meus irmãos, não é diferente. No meio de nós aqui, no meio do povo de Deus, há sempre uma pessoazinha com incredulidadezinha. Até os próprios, o discípulo, quando estava com Jesus, tinha Tomé, né? Quando Jesus ressuscitou dos mortos, aí ele apareceu para os outros demais lá. Aí eu falou para ele: ó, Tomé, o Senhor estava aqui, faltando só para mim, não estava falando. O Senhor estava aqui com nós, ele nas como? Ele está errado. Só a comparação que eu estou fazendo aqui. Ele está errado, não, ele apareceu para nós, ele estava aqui. Aí logo em seguida o Senhor apareceu atrás dele. Aí ele só creu que ele tocou na mão de Deus e colocou a mão aqui, né? Onde foi espetada aquela lança na costela do Senhor. Então, meus irmãos, há no meio do povo ainda incredulidade, falta de temor a Deus. Porque eu creio assim: aquele que não acredita, tem a incredulidade, ele está sendo desobediente a Deus. Porque o Senhor falou assim: crê somente, né, lá no livro de Atos 16, 30, se não me falha a memória. Crê somente, né, cuide da família. Então nós temos nós aqui, meus irmãos, na casa de Deus, nós somos uma família, nós somos um povo. Nós temos que ser um povo acolhedor, os irmãos. Se você vê o seu irmãozinho ali passando a necessidade ali, vou dizer assim, do alimento cotidiano, se você estiver lá na sua despensa, vai lá e dele, não vai fazer falta para você não, porque a Bíblia diz também lá no livro de Provérbios: aquele que se compadece com um pobre necessitado está prestando para Deus, e Deus vai lhe abençoar, Deus vai te abençoar. Aleluias! Amém? Amém, Jesus. Então, Aleluia, Jesus. a palavra do Senhor, como eu sempre digo, nós temos que estar sempre, olha, o Senhor falou para Jeremias, né? Ele, olha, comer o rolo. O rolo que é essa palavra aqui, tem que comer a palavra de Deus, porque sem ela, meus irmãos, nós não somos nada. Nós não somos nada. Não é verdade? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Assim, ó. A sã doutrina verdadeira é a doutrina que é baseada na palavra de Deus. Não sei se eu já li isso, mas vou ler novamente. É baseada na palavra de Deus. E que é ensinada pelos profetas, pelos apóstolos e pelos profetas da Bíblia. Aí diz assim: as características da doutrina é baseada na autoridade da Bíblia. Aí lá dá a referência bem aqui, ó, 2 Timóteo 3,
capítulo 3, 16 e 17. Que lá fala, né? E nesse livro, eu acho que eu li aqui, se não está lembrando, eu acho que eu li aqui. Que já vai chegar um tempo que o povo, olha, não vão querer ouvir a sã doutrina. Terá comichões nos ouvidos deles. Quando a pessoa mesmo não tem comichão no ouvido e não quer ouvir, é porque ou ele está em pecado, ou ele não quer se converter, ou ele não quer fazer a vontade de Deus, ou não quer fazer conforme está escrito na palavra dele. Se a pessoa estiver dentro da casa de Deus, com esse pensamento, com esse pensamentozinho pequeno, ele está perdendo o tempo dele. Vou dizer logo desse jeito, ele está perdendo o tempo dele. Porque ele vai estar. Porque a Bíblia aqui está dizendo que ele tem que fazer da forma que está escrito na palavra do Senhor. Porque se ele tiver, não, é do meu jeito. Porque é do meu jeito, não, é do jeito de Deus. No dia que Deus pegar e pisar assim no pescoço dele assim, dizer assim, meu filho, como é que é? Aí ele vai se ajeitar. Deus muitas das vezes para ele transformar a pessoa para fazer a vontade dele, ele coloca no leito, ele coloca enfermidade. Aí a pessoa vai, para onde a pessoa vai para os pés dele. Pede, Senhor, Deus, Senhor, me tira dessa situação, Senhor. Eu estou com essa enfermidade, Senhor. O que é que eu estou fazendo? O que é que está acontecendo, meu Deus? A pessoa vai buscar Deus. Mas se ele obedecer a palavra dele, se ele pode obedecer essa palavra aqui, ele vai estar, olha, trilhando aqui no trilho. Certinho de Deus, faz na vontade dele. A Bíblia diz aqui no livro de Timóteo que ela é proveitosa mesmo para ensinar, para redarguir, para corrigir e colocar o homem de Deus para fazer conforme a palavra de Deus, a obra de Deus. É dessa forma que a palavra faz em nós, meu irmão. Ela é transformadora. Pedro, pode trazer para mim? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, irmão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus e aleluia, meus irmãos. Em Hebreus 1, 1 e 3, é ensinada pelos profetas, diz aqui na palavra do Senhor. E a característica dela pela graça e pela verdade, lá em João 1 e 14. Olha, meus irmãos, a gente, como está de acordo com a vontade de Deus, a pessoa muda, a pessoa tem um comportamento. Até as suas vestes, meus irmãos, quando você vem para a presença de Deus, você é de acordo com o mundo lá fora. Só que assim, ninguém obriga ninguém a estar dentro da casa de Deus. Você vem para a presença de Deus, muitas das vezes a situação nossa, quando a gente não vai buscar a Deus pelo amor, a Bíblia diz que quem não vai pelo amor é pela dor. Eu e minha esposa, nós estamos para a presença de Deus, foi pelo amor, pela obediência, pelo temor de ir para o inferno. Porque nós estamos, quem tem um cristão, meus irmãos, tem que estar na presença de Deus, é mudança de vida, é mudar até essas vestes. Aí a gente diz assim, mas veste não muda ninguém. As vestes não quer dizer nada, não tem nada a ver. É o que a gente mais vê. Glória a Jesus. Aleluia. Veste não quer dizer nada não, quer sim, meus irmãos. A veste diz tudo. Muitas das vezes, as suas vestes, ela diz como diz o que está dentro de você. Glória a Deus. Porque, vou fazer mesmo uma comparação. Se você for ver entre não vou nem chamar todo mundo, vou chamar meretriz. Você pega uma meretriz e uma serva do Senhor, você vai ver a diferença das vestes. Olha, uma vez uma irmã contou para mim, para minha esposa, que ela estava, mas a irmã também na rua, aí a irmã estava de calça leve, não vou mas só que nem estou julgando não, só estou falando. Ela estava de calça leve, uma blusinha coladinha, aí a irmã estava o quê? Uma saia meio longa, uma blusa normal, sem ser devassa. Aí a irmã ia passando, outra irmã, paz do Senhor. Aí a irmã que estava com as vestes decentes, né, de cristã, falou assim, a paz do Senhor. Aí ela falou assim, poxa, o que ela não pediu a paz do Senhor? Aí é que você vê, lá, meus irmãos, lá em Malaquias 3,18, lá fala, quem quiser ver bem, está bem, ó, Malaquias 3,18. E outra vez, vereis a diferença, quem serve a Deus e quem não serve a Deus, quem é o profano e quem é o santo, está bem, Malaquias 3,18, pode olhar bem, ó.
Glória a Deus. Malaquias 3,18 diz: e outra vez vereis a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Glória a Deus. Aqui eu botei aqui, ó. Qual a importância da sã doutrina na vida cristã? Aí diz assim, ó. Aqui é um estudo que eu fiz no YouTube. A sã doutrina é o fundamento para a vida cristã, pois por ela fornece a base para a fé e a prática e a vida espiritual do crente. Aqui estão algumas razões pela qual a sã doutrina é importante na vida cristã. Diz assim, ó, o fundamental da fé é a base da fé, é a sã doutrina, fornece a base para a fé cristã, ajuda os crentes a ter entendimento que em Deus, que em Jesus Cristo, o qual é o propósito da vida. Ou seja, meus irmãos, Jesus, ele fez um propósito, né? Quando ele veio à terra para salvar aquele povo pecaminoso. Embora todos nós temos pecador, nós não merecíamos aquilo que Jesus tem na cruz por nós, não merecia. Mas o amor de Deus é tão grande para conosco, meus irmãos, que a Bíblia fala também que o amor de Jesus, ele nos constrange, quer dizer o quê? Que deixa nós assim, com vergonha, porque ele se entregou por nós, né? A Bíblia diz aqui, ó, o primeiro mandamento da palavra do Senhor, dos mandamentos, é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo é amar o teu próximo. Então Jesus, ele fez isso, ele teve amor para o próximo quem é? A humanidade, mesmo pecaminosa, mesmo o pessoal naquela vida pecaminosa ali, ele se prostituindo, bebendo, fazendo tudo que não agrada a Deus. Mas Deus tem a misericórdia para o povo. Porque o quê? Porque era a descendência de Davi, era o povo dele, são os filhos dele. Esse é o entendimento da palavra de Deus. Não é verdade, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo, compreensão da Bíblia. A sã doutrina ajuda os crentes a compreender a Bíblia de forma correta, evitando interpretações erradas e aplicando os ensinamentos da palavra de Deus. Como eu falei anterior aqui, meus irmãos, a palavra ela vai lhe ensinar, lá em Timóteo, aliás, ela vai lhe ensinar, lhe corrigir, lhe redarguir e preparar o homem para fazer a obra de Deus. Conforme o quê? Conforme a palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus e a sã doutrina, ela é baseada nessa palavra de Deus. Glória a Deus. Mas aqui, meus irmãos, glória a Deus. O crescimento espiritual, diz assim, ó, o crescimento na graça. A sã doutrina ajuda os crentes a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Isso está escrito lá em 2 Pedro 3,18. O que é crescer na graça e no conhecimento? É através dos estudos das Escrituras Sagradas. Aqui você vai ter um crescimento, você vai ter uma transformação, você vai ser uma pessoa diferente. Através do quê? Dos estudos da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vai vir mais aqui, meus irmãos. Desenvolvimento da vida espiritual. Diz assim, ó. A sã doutrina fornece orientação para o desenvolvimento da vida espiritual, incluindo a oração, adoração e serviço. O que quer dizer isso? Olha, muitas vezes, quando a gente fala assim que nós temos que adorar a Deus, aí tem muita gente que diz assim, Deus só quer o meu coração. Eu digo, quer não, meu irmão, quer não. Deus não quer só o seu coração, porque o seu coração é carne. Deus não é açougueiro, entendeu? Deus não é açougueiro. E lá no céu não tem açougue para querer só o coração. A Bíblia diz aqui, lá em João capítulo 4, versículo 27, se não me falha a memória, que Deus, Ele quer os verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Quando quer dizer adorar Ele em espírito e verdade, você tem que se tornar espírito, porque Deus é espírito, Deus não é carne, para querer o coração, porque o nosso coração é carne, meu irmão, é carne.
Mas Deus quer o quê? É o que está dentro do seu coração, aqui dentro, ó. É o amor. É o amor que Deus quer no nosso coração. É o amor, a bondade, a compreensão e o respeito pelos seus irmãos. Entendeu, meus irmãos? Respeito na casa de Deus, respeitar a palavra dele, fazer conforme está na palavra dele. É dessa forma que o Senhor quer. Glória a Deus. A palavra do Senhor é dessa forma. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pode ir mais aqui, meus irmãos. Diz assim, ó, proteção contra as heresias. A sã doutrina protege os crentes contra heresias e ensinamentos falsos, ajudando a discernir o que é verdadeiro e o que é falso. O que é que vai ajudar, meus irmãos, a você discernir o que é verdadeiro e o que é falso? Esta é a palavra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus que vai lhe ensinar Verdade, a Jesus. você discernir. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, lá na passagem dos dons, que Deus ele nos dá o discernimento para nós discernir quem está sendo usado ali pelo diabo ou quem está sendo usado por Deus, pelo Espírito Santo. É dessa forma que a palavra de Deus, a vontade de Deus e a palavra está conosco. Para nós discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Através do quê? Do dom de discernimento do Espírito. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus queridos, eu vou prolongar, não vou prolongar mais. Só vou ler agora só mais duas passagens aqui e não vou encerrar. O horário. Amém? Glória a Cada Deus. horário. Diz aqui assim, ó, a vida prática, guia para a vida. Ele diz assim, ó, a sã doutrina fornece um guia para a vida, ajudando os crentes a tomar decisões informadas e viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Vai vir mais assim, ó, inspiração para o serviço. A sã doutrina inspira os crentes para servir, motivados a amar e servir a Deus. Está vendo, meus irmãos? O que a palavra de Deus faz para conosco? Ela vai entrar em diversas áreas da sua vida, meus irmãos, para mudar o nosso comportamento, para nos ensinar, para nos guiar, entendeu? Nós temos que estar sempre orando a Deus, pedindo: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá entendimento, Senhor, me dá compreensão, Senhor, me livra dos falsos pregadores, dos falsos profetas, que é o que mais tem lá fora, meus irmãos. Olha, eu vejo muito bem que eu gosto de ver pelo meu celular, meus irmãos, sobre ensinamentos falsos, assim, até, olha, o primeiro sinal do falso profeta é esse aqui, ó. O primeiro sinalzinho do falso profeta é esse. E o segundo falso, ele não dá a glória para Deus. Ele não ensina a pessoa a se converter, a pessoa a se arrepender, se desviar dos seus maus caminhos. Eles nunca vão ensinar isso os falsos profetas. Entendeu, meus irmãos? E o segundo, aliás, o terceiro, ele vai estar sempre só querendo olha. Aliás, eu falei, o primeiro é isso, vai querer trazer a glória para si e nunca vai ensinar conforme a palavra de Deus, que é o terceiro. Ele nunca vai ensinar conforme essa palavra de Deus, porque ela é proveitosa, meus irmãos. Essa palavra aqui, a pessoa de tanto ler, você vai ter aquele amor, aquele carisma, aquele temor, você lê na palavra de Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Ó, vou ler aqui, como eu falei, a palavra ela serve para nós, ação doutrina, na palavra de Deus. Diz assim, ó, 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17. Diz assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, o primeiro, para repreender, o terceiro, para corrigir, o terceiro, né, para corrigir, para instruir em justiça e para terminar, para o homem de Deus seja perfeito completamente e equipado para toda boa obra. Ou seja, glória a Deus. através desse estudo da palavra de Deus, você vai ter o entendimento, a compreensão, e você vai estar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade dele. Amém, meus irmãos? Mais outra aqui, meus irmãos, para nós para terminar aqui. Lá também Timóteo também fala assim, ó, Timóteo 4,16. Cuida-te a ti mesmo
e a doutrina preservará nestas coisas, pois fazendo assim, salvará a ti mesmo e aos que te ouvem. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ela vai salvar a ti mesmo e os que ouvem, é os que estão sentados, ouvindo aqui o pregador ou a missionária, pregando essa palavra, de acordo com a palavra de Deus. Aí você vai estudando, ou chega de casa, né? Você vai estudando, vai ver se olha. Antigamente, o pastor Zé, eu assisti ele, disse que antigamente os crentes levavam um lápisinho, uma canetinha. Aí quando estava lá no culto, eles estavam vendo assim o pregador, isso aqui é interessante, vou marcar aqui. Aí eu marcando, quando chegar em casa, os crentes iam estudar, ia ver. Aí ele mas você não pensa na palavra de Deus, não é verdade? É desse jeito também, nós temos que fazer também nos dias de hoje. Nós temos que estar com um lapisinho, ó. Eu ando com lápis, a minha esposa agora na cantareira, não é verdade? E para terminar aqui, meus irmãos, em Hebreus 5, 12 e 14, diz assim, ó: pois embora deveis ser mestre, tornando a precisa de alguém que vos ensine os primeiros rudimentos da palavra de Deus, de chegastes a precisar de leite e não de alimento sólido, porque todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente para a palavra da justiça. Ou seja, meus filhos, eu quero dizer que leite, né, e alimento sólido. Quando a gente aceita Jesus, é novo convertido, você vai ter um ensinamento leve ali da palavra de Deus, uma palavrazinha leve. Não vai ser no seu ego, mas ir ensinando de acordo com a palavra de Deus. Aí quando você estiver mais velho, mais maduro, aí é que vem o alimento sólido, são as palavras mais pesadas, não é verdade? Olha, tem uma passagem no livro de Lucas, se não me falha a memória, que Jesus estava pregando. Eu creio que Jesus estava naquela, acho que era 70 discípulos, que estavam com Jesus, se não me falha a memória. Aí Jesus pregando sobre a ressurreição, sobre as coisas de Deus. Aí o Pedro falou assim: quem pode suportar essas duas palavras, né? Aí foram saindo um pouco, porque ouviu aquelas palavras que nem o Pedro falou: quem ouve essas palavras duras, né? Aí Jesus olhou assim e depois falou para ele. Aí o Senhor falou assim: vós também não quereis isso com eles? Aí o Pedro, o Senhor, Deus tomou Pedro ali e falou assim: Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor tem a palavra da salvação, tem a palavra da vida, é só o Senhor. Então, Deus escolheu aqueles 12, os 12, né? Os demais foram embora porque não suportaram a palavra de Deus. Meus irmãos, quem não suporta esta palavra de Deus, eu vou dizer algo de vocês, não de mim, mas da palavra de Deus. Da palavra, não de mim, da palavra de Deus, como eu estou dizendo aqui para vocês. A Bíblia diz lá em Provérbios 28:9, o Senhor diz assim, ó: aquele que desvia o seu ouvido de ouvir as minhas palavras, a sua oração para mim é abominável. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Aleluia. No livro de Isaías também, meus irmãos, a palavra do Senhor fala, lá no capítulo 11, se não me fala a memória, o Senhor chama aquele povo de rebelde. Deixa eu ver se eu acho bem aqui, meus irmãos, eu gosto de ir lá em cima, para terminar bem dentro desse versículo. Capítulo 11, meus irmãos, se não me fala a memória, Senhor. Ah, não, é 13. É 13 que fala. O povo que não ouve essa palavra dele, ele chama de maldito e de nada serve para ele. A Bíblia eu não estou conseguindo encontrar aqui, mas é no capítulo 13 mesmo, que não está na memória. Ele chama de maldito que não serve para ele, porque o quê? Porque essa escritura aqui, meus irmãos, é a vontade de Deus. É tudo aquilo que ele quer para o filho dele, para o servo dele, para o cristão, fazer conforme a sua doutrina. Amém? Agradeço aqui a minha oportunidade em nome de Jesus. Ora pelo. Ora. É? Estou perguntando para o senhor, como é que está indo
Eu não estou achando aqui não, que eu... Isaías 13:11. É 13 e 11, é? Não, porque o senhor disse que é no 13, não está achando versículo, né? Eu não estou conseguindo achar o versículo. Mas é no capítulo 13. Eu não falo a memória, no capítulo 13. O Senhor chama de maldito e que nada serve para ele. Amém? Glória a Deus. Passar para a irmã Ana aqui. Glória a Deus. Amém. Glória a Para Deus. ela terminar o culto. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer uma oração para os servos dos irmãos que irão aleluia essa noite, ofertar, Deus, ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Senhor Deus.